Você está pensando como rico ou apenas desejando como pobre? A diferença que define destinos. Existe uma diferença silenciosa, quase invisível, entre quem constrói riqueza e quem passa a vida inteira apenas desejando. Napoleon Hill dizia que essa diferença não está no dinheiro, não está na sorte, não está no berço, nem nas oportunidades externas. Ela está no tipo de pensamento que a pessoa aceita como normal dentro da própria mente. Milhões de pessoas desejam ser ricas, pouquíssimas realmente pensam como ricas, e isso não é um detalhe sem importância, é exatamente aqui que a maioria falha, sem perceber. Desejar é passivo, pensar é ativo, desejar é esperar, pensar é decidir, desejar é imaginar um futuro melhor enquanto se permanece emocionalmente preso ao presente. Pensar como rico é agir mentalmente como se o futuro já estivesse em construção agora, mesmo que os fatos externos ainda não confirmem nada. Napoleon Hill observou ao estudar centenas de homens e mulheres extremamente bem-sucedidos que nenhum deles operava mentalmente no modo do desejo. Todos operavam no modo da convicção interna. Eles não pediam permissão à realidade para acreditar. Eles acreditavam primeiro, e a realidade acabava se reorganizando depois. O pobre, em mentalidade, diz: quando eu tiver dinheiro, vou mudar minha forma de pensar. O rico, em mentalidade, diz: vou mudar minha forma de pensar, e o dinheiro virá como consequência. Essa inversão parece simples, mas é brutalmente poderosa. A mente que deseja está sempre olhando para fora, esperando um sinal externo. A mente que pensa como rica cria seus próprios sinais internos. Ela decide antes de ver. Ela se compromete antes de receber provas. Ela sustenta uma identidade futura, mesmo quando tudo ao redor parece contradizer essa decisão. Hill chamava isso de propósito definido, não como um objetivo vago, mas como uma decisão tão clara que passa a dominar os pensamentos diários da pessoa. Quando alguém pensa como rico, o dinheiro deixa de ser o foco principal. O foco passa a ser a identidade, o valor, a missão e o serviço. Quem apenas deseja riqueza, geralmente está emocionalmente apaixonado pelo resultado, mas não comprometido com o processo. Já quem pensa como rico, entende que o processo é o verdadeiro teste. O resultado é apenas um efeito colateral inevitável. Existe um padrão que se repete em todas as pessoas que permanecem presas à escassez. Elas negociam com a própria mente. Elas dizem coisas como: vou tentar, vamos ver se dá, quem sabe um dia. Para a mente subconsciente, essas frases são ordens de fraqueza, são comandos de adiamento, são autorizações para continuar exatamente onde se está. A mente rica não negocia, ela decide. Decisão para Hill não era impulso emocional, era um ponto sem retorno, uma linha invisível cruzada internamente, onde a pessoa passa a agir, pensar, escolher e reagir como alguém que já pertence ao próximo nível. É por isso que muitas pessoas trabalham duro a vida inteira e continuam no mesmo lugar. Trabalho físico não compensa a pobreza mental. Esforço sem direção mental clara apenas gera cansaço, frustração e ressentimento. Pensar como rico não significa ignorar dificuldades. Significa não permitir que as dificuldades definam sua identidade. O pobre diz: isso é difícil demais para mim. O rico diz: isso está me treinando para algo maior. Esse ajuste interno muda tudo. Napoleon Hill também alertava que o desejo, quando não é acompanhado de um plano e de uma identidade firme, se transforma em fantasia. E fantasia gera frustração crônica. A pessoa passa a consumir vídeos motivacionais, frases inspiradoras e promessas vazias, mas não muda o padrão interno de decisão. A pergunta central não é: quanto você quer ganhar? A pergunta central é: quem você está se tornando enquanto busca isso?
Quem pensa como rico entende que o dinheiro é uma consequência da expansão pessoal. Ele sabe que não pode carregar crenças pequenas e esperar resultados grandes. Ele sabe que a mente precisa crescer antes que a renda cresça. Por isso, a maioria das pessoas quebra quando recebe dinheiro rápido. Loterias, heranças, ganhos inesperados. O dinheiro entra, mas a mente continua pobre. E a mente sempre vence. Ela encontra uma forma de perder, gastar mal, se sabotar ou criar caos suficiente para voltar ao nível antigo. A riqueza verdadeira começa quando a mente deixa de se sentir desconfortável com a ideia de abundância. Quando a pessoa para de achar que prosperar é perigoso, errado, egoísta ou impossível. Hill dizia que a mente humana é como um imã. Ela não atrai o que você deseja ocasionalmente. Ela atrai aquilo que você aceita como verdadeiro sobre si mesmo. Se no fundo você ainda se vê como alguém que sobrevive, que dá um jeito, que vive no limite, então é isso que continuará se manifestando, independentemente do quanto você deseje algo diferente. Pensar como rico exige coragem emocional. Exige abandonar velhas histórias, velhas desculpas e até velhas relações mentais com o sofrimento. Muitas pessoas permanecem pobres porque a pobreza se tornou confortável, previsível e conhecida. A riqueza, por outro lado, exige responsabilidade, expansão e confronto interno. É por isso que essa pergunta é tão desconfortável. Você está pensando como rico ou apenas desejando como pobre? Desejar não muda destinos. Pensar, decidir e sustentar uma identidade muda. O mecanismo invisível que sabota a maioria. Napoleon Hill afirmava algo que, à primeira vista, parece simples demais para ser levado a sério, mas que destrói mais sonhos do que qualquer crise econômica. A mente humana sempre busca coerência com a imagem que a pessoa tem de si mesma. Não com o que ela deseja, mas com o que ela acredita ser. É aqui que o desejo fracassa. A maioria das pessoas deseja uma vida melhor, mas continua alimentando todos os dias pensamentos compatíveis com a identidade antiga. Elas dizem querer riqueza, mas pensam como alguém que precisa pedir permissão ao mundo para crescer. E o mundo nunca concede essa permissão. Pensar como pobre não é falta de dinheiro, é um padrão interno de reação. É a tendência automática de enxergar risco onde há oportunidade. É o impulso de se proteger antes de expandir. É a necessidade constante de validação externa antes de agir. Napoleon Hill observou que pessoas que permanecem pobres mentalmente possuem um comportamento comum. Elas reagem à vida em vez de comandá-la. Elas esperam que algo aconteça para então decidir como se sentir, como agir e como pensar. Já a mente rica opera no sentido oposto. Ela decide primeiro quem será e depois permite que os eventos apenas confirmem essa decisão. O pobre mental pergunta: e se der errado? O rico mental pergunta: o que isso vai me ensinar? Essa simples mudança de pergunta redefine o caminho inteiro. O mecanismo invisível que mantém a maioria presa é o medo disfarçado de prudência. A pessoa acredita que está sendo realista, cautelosa, responsável, mas, na verdade, está apenas evitando a dor do crescimento. Hill chamava isso de auto-engano aceitável. É quando a mente cria justificativas sofisticadas para não sair do lugar. Não é o momento. O mercado está difícil. As pessoas não valorizam. Quando melhorar, eu tento. Todas essas frases têm algo em comum. Transferem o poder de decisão para fora. A mente rica não espera condições perfeitas. Ela entende que condições perfeitas são criadas depois da decisão, não antes. Existe um ponto crítico no processo de prosperidade que quase ninguém atravessa. É o momento em que você precisa agir sem garantias, sem certeza, sem aplauso, sem aprovação. É nesse ponto que o desejo morre e a identidade nasce.
Por isso, tanta gente começa animada e desiste silenciosamente, porque em algum momento o entusiasmo inicial acaba e o que sobra é apenas a identidade real da pessoa. Se essa identidade ainda for pequena, ela não sustenta o processo. Hill dizia que o subconsciente não responde a pedidos fracos. Ele responde a ordens emocionais repetidas. E essas ordens não vêm do que você diz em voz alta, mas do que você aceita internamente como verdade. Se todos os dias você reforça pensamentos como "isso não é para mim, sou assim mesmo", sempre foi difícil, então você está treinando sua mente para rejeitar qualquer oportunidade que exija uma versão maior de você. A mente rica aceita o desconforto como parte do processo. Ela entende que crescer dói, que mudar assusta e que abandonar velhos padrões gera insegurança temporária. Mas ela também entende que a estagnação dói mais, apenas de forma silenciosa e prolongada. Outro ponto que Hill destacou é que pessoas presas ao desejo têm uma relação emocionalmente confusa com o dinheiro. Elas o veem como solução para todos os problemas. A mente rica vê o dinheiro como amplificador. Ele amplia quem você já é. Se você é confuso, ele amplia a confusão. Se você é disciplinado, ele amplia a disciplina. Por isso, pensar como rico exige organização mental antes de organização financeira. Você não constrói riqueza tentando dar um salto. Você constrói riqueza alinhando decisões pequenas a uma identidade grande. Cada escolha diária reforça quem você está se tornando. O pobre mental busca atalhos, o rico mental busca alinhamento. Napoleon Hill também alertava que a maior armadilha não é o fracasso, mas o sucesso parcial. Quando alguém consegue se virar, pagar as contas, sobreviver, mas nunca prosperar de verdade, essa zona intermediária se torna confortável. Não dói o suficiente para forçar mudança, nem cresce o suficiente para gerar liberdade. Esse é o lugar onde a maioria passa a vida inteira. Pensar como rico significa romper com essa zona. Significa recusar a ideia de viver apenas para sobreviver. Significa assumir a responsabilidade de se tornar alguém maior do que o ambiente atual exige. E essa decisão é solitária. Ninguém vai aplaudir no início. Muitas vezes, ninguém vai entender. Algumas pessoas vão até tentar puxar você de volta para o padrão antigo, porque a sua mudança ameaça a narrativa delas. Hill dizia que toda grande transformação começa com um período de isolamento interno. Não isolamento físico, mas mental. Você passa a pensar diferente, reagir diferente, escolher diferente. E isso cria um descompasso temporário com o mundo ao redor. É nesse momento que muitos recuam, porque desejavam riqueza, mas não estavam dispostos a sustentar a identidade que a riqueza exige. Pensar como rico não é arrogância, é responsabilidade. É assumir que sua mente é a fonte primária de tudo que você constrói. Como a identidade rica é formada no subconsciente. Napoleon Hill deixou claro que ninguém nasce pensando como rico. A mentalidade rica não é herança genética, é treinamento mental deliberado. Ela é construída da mesma forma que um músculo é fortalecido. Repetição, resistência e intenção clara. O problema é que a maioria das pessoas nunca treina a própria mente. Elas apenas reagem aos estímulos externos e acreditam que isso é vida normal. Mas para Hill, esse estado reativo é a raiz da pobreza persistente. A identidade rica começa quando a pessoa assume controle consciente sobre o que aceita pensar repetidamente. O subconsciente não diferencia fatos de repetições emocionais. Ele registra padrões. Aquilo que você repete mentalmente, com emoção suficiente, se torna um comando silencioso que guia suas ações sem que você perceba. Por isso, desejar riqueza sem mudar o diálogo interno é inútil. O desejo fala baixo, o hábito mental fala alto.
Hill ensinava que o primeiro passo real não é ganhar dinheiro, mas decidir quem você será, independentemente das circunstâncias atuais. Essa decisão precisa ser tão firme que sobreviva a dúvidas, atrasos e críticas. A maioria decide de forma fraca. Decide hoje, duvida amanhã, abandona na primeira frustração. O subconsciente interpreta isso como instabilidade e não se reorganiza. A mente rica é construída sobre decisões definitivas. Existe um momento específico em que a identidade começa a mudar. É quando a pessoa para de perguntar, isso vai funcionar? E passa a perguntar, como faço funcionar? Essa mudança de pergunta altera completamente a postura mental. Quem pensa como pobre busca garantias. Quem pensa como rico cria estruturas. Napoleon Hill dizia que a mente rica não espera sentir confiança para agir. Ela age mesmo com medo. A confiança surge depois, como resultado da coerência entre decisão e ação. O subconsciente responde à coerência, não à perfeição. Outro ponto essencial é o controle do foco. A mente pobre foca no que falta. A mente rica foca no que pode ser criado. Isso não é otimismo ingênuo. É direcionamento energético e cognitivo. Aquilo que você foca se expande na sua percepção. Se você passa o dia observando problemas, sua mente se especializa em problemas. Se você passa o dia observando soluções, sua mente se especializa em soluções. Hill observou que pessoas ricas mentalmente desenvolvem um hábito poderoso. Elas interpretam dificuldades como informações, não como sentenças. Um obstáculo não é um veredito, é um dado. Essa forma de interpretar a realidade muda completamente o comportamento. A identidade rica também exige disciplina emocional. Não se trata de suprimir emoções, mas de não permitir que emoções momentâneas ditem decisões permanentes. A mente pobre decide com base em medo, cansaço ou comparação. A mente rica decide com base em visão de longo prazo. Outro ponto ignorado pela maioria é o ambiente mental. Napoleon Hill alertava que você não pode construir uma mente rica cercado de conversas pobres. Reclamação constante, vitimismo, cinismo e descrença são vírus mentais. Eles se espalham silenciosamente. Pensar como rico exige, muitas vezes, mudar o que você consome mentalmente. O que você ouve, assiste, lê e com quem conversa. Não por arrogância, mas por autopreservação. A mente é moldável, mas também é vulnerável. Hill também falava sobre o poder da autossugestão, frequentemente mal compreendido. Autossugestão não é repetir frases vazias esperando um milagre. É reforçar conscientemente uma identidade até que ela se torne automática. Quando você repete algo com emoção e consistência, o subconsciente passa a agir como se aquilo já fosse verdade. E suas ações começam a se alinhar naturalmente. A identidade rica se consolida quando você passa a agir corretamente, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ainda não há recompensa visível. Esse é o verdadeiro teste. Muitas pessoas até pensam certo em público, mas em privado alimentam dúvidas, comparações e autossabotagem. O subconsciente responde ao que acontece no silêncio, não ao que é mostrado para os outros. Hill dizia que o sucesso começa quando você se respeita o suficiente para manter um padrão interno elevado, mesmo nos dias ruins. Pensar como rico não é viver motivado o tempo todo. É manter direção mesmo sem motivação. A identidade rica também entende o valor do tempo. Não desperdiça energia tentando convencer quem não quer ouvir. Não insiste em ambientes que drenam. Não se explica em excesso. Ela aprende a dizer não. Cada não dado ao que não soma é um sim dado ao que constrói. E talvez o ponto mais difícil. Pensar como rico exige abandonar a necessidade de resultados imediatos. A mente pobre quer prova rápida. A mente rica confia no processo. Hill dizia que toda grande conquista passa por um período de gestação invisível.
Nada parece acontecer, mas tudo está sendo organizado internamente. Quem não entende isso desiste cedo demais. A identidade rica suporta o silêncio antes do barulho, suporta o anonimato antes do reconhecimento, suporta a construção antes da colheita. E é exatamente por isso que tão poucos chegam. O medo como último guardião da pobreza. Napoleon Hill dizia que quando alguém está prestes a atravessar o limite que separa a vida comum de uma vida extraordinária, surge uma força invisível tentando impedir essa passagem. Essa força não aparece como um inimigo claro. Ela se apresenta como lógica, prudência, bom senso. O nome dela é medo. O medo é o último guardião da pobreza. Enquanto o medo governa a mente, a pessoa até pode sonhar, planejar e desejar, mas nunca atravessa o ponto sem retorno. Ela sempre mantém uma porta de fuga aberta. E quem mantém uma porta de fuga aberta nunca se compromete por inteiro. Hill observou que o medo raramente aparece como pânico. Ele surge como dúvida elegante. Surge como talvez não seja o momento. Vou esperar mais um pouco. Preciso de mais informação. Quando eu me sentir mais seguro, eu faço. Essas frases parecem inteligentes, mas são armadilhas. O medo não quer te parar completamente. Ele quer apenas te atrasar, porque o atraso contínuo produz o mesmo efeito da desistência, só que sem o desconforto emocional imediato. A mente pobre aceita o medo como conselheiro. A mente rica aprende a reconhecê-lo como um teste. O medo sempre aparece antes da expansão. Sempre. Ele não surge porque você é fraco, mas porque você está crescendo além do que sua identidade antiga suporta. É um sinal de transição. Napoleon Hill ensinava que o medo é um indicador de fronteira. Onde há medo, há crescimento disponível. Mas quase ninguém foi treinado para interpretar o medo dessa forma. A maioria foi ensinada a evitá-lo, e ao evitar o medo, evita-se exatamente a porta que leva à mudança. Existem medos clássicos que sabotam a riqueza. Medo de errar, medo de perder, medo do julgamento, medo de não ser bom o suficiente, medo de dar certo e não saber sustentar. Este último é raramente admitido, mas extremamente poderoso. Muitas pessoas têm medo do sucesso porque o sucesso exige uma nova identidade, novas responsabilidades e muitas vezes a quebra de vínculos antigos. Pensar como rico exige atravessar esse medo. Hill dizia que o medo só tem poder enquanto permanece não confrontado. Quando você age apesar dele, ele perde força. Não desaparece imediatamente, mas se enfraquece a cada decisão tomada com coragem. A mente rica não espera o medo sumir. Ela aprende a caminhar com ele. Outro ponto crucial é entender que o medo sempre fala em nome do passado. Ele usa experiências antigas para prever o futuro. Ele tenta proteger você de repetir dores anteriores, mesmo que isso custe uma vida inteira de estagnação. A mente rica honra o passado, mas não se submete a ele. Ela entende que experiências antigas foram treinamentos, não sentenças definitivas. O erro não define identidade. A desistência, sim. Napoleon Hill afirmava que toda grande decisão verdadeira envolve desconforto inicial. Se a decisão parece fácil demais, confortável demais, provavelmente não é transformadora. Decisões pequenas mantêm a vida pequena. A mente pobre busca conforto emocional. A mente rica busca coerência com o propósito. Por isso, pensar como rico exige aprender a tolerar a ansiedade do crescimento. A sensação de não ter tudo sob controle. A sensação de caminhar sem garantias. Esse é o ponto em que muitos voltam atrás. Eles dizem que tentaram, mas na verdade nunca cruzaram o limite interno. Nunca houve decisão real, apenas intenção fraca. Hill chamava a decisão verdadeira de ponto sem retorno mental. É quando você decide algo de forma tão profunda que desistir passa a doer mais do que continuar.
Enquanto desistir for mais confortável do que persistir, a mente continuará escolhendo o caminho antigo. O medo também se manifesta como comparação. Quando você começa a se mover, começa a se comparar com quem está mais à frente. Isso gera sensação de atraso, inferioridade e desânimo. A mente rica entende que comparação é um erro de perspectiva. Cada pessoa começa de um ponto diferente, com recursos diferentes, em tempos diferentes. Comparar trajetórias é uma forma sofisticada de autossabotagem. Pensar como rico exige foco no próprio processo, não no resultado dos outros. Eu dizia que o medo se alimenta de dispersão. Quanto mais você espalha sua atenção, mais fraco fica seu compromisso. A mente rica aprende a concentrar energia em poucas direções bem definidas. Ela escolhe um caminho e sustenta. A mente rica transforma visões grandes em passos diários possíveis. Não para diminuir o sonho, mas para torná-lo habitável. O medo odeia clareza. Ele prospera na nebulosidade. Quando você define exatamente o que quer, por que quer e o que está disposto a pagar emocionalmente por isso, o medo perde território. Pensar como rico é um exercício diário de clareza, coragem e compromisso. Quando o pensamento vira hábito e o hábito vira destino. Napoleon Hill afirmava que não existe prosperidade sustentável sem alinhamento entre pensamento, hábito e ação. Pensar como rico é o início, mas só se torna realidade quando esse pensamento passa a comandar o comportamento diário. A maioria das pessoas falha exatamente aqui. Elas até mudam a forma de pensar por alguns dias, mas continuam vivendo com os mesmos hábitos antigos. E hábitos antigos sempre produzem resultados antigos, independentemente do quanto a mente sonhe com algo maior. A mente rica entende que hábitos são pensamentos automatizados. Aquilo que você faz sem pensar revela no que você realmente acredita. Se você diz que pensa como rico, mas continua adiando decisões importantes, evitando conversas difíceis, fugindo de responsabilidades e escolhendo o caminho mais fácil, então o pensamento ainda é frágil. Hill ensinava que a riqueza começa quando o comportamento começa a obedecer à identidade futura, não à identidade passada. Isso exige disciplina consciente. Disciplina não é rigidez. Disciplina é fidelidade à decisão tomada. É agir de acordo com o que você decidiu ser, mesmo quando não está com vontade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A mente pobre age de acordo com o humor. A mente rica age de acordo com o propósito. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo ao longo do tempo. Napoleon Hill observou que pessoas que constroem riqueza desenvolvem alguns hábitos invisíveis. Elas pensam antes de reagir. Elas analisam antes de reclamar. Elas perguntam antes de culpar. Elas ajustam antes de desistir. Esses hábitos criam uma vantagem silenciosa. Outro ponto essencial é a forma como a pessoa usa o tempo. A mente pobre usa o tempo para escapar da realidade. A mente rica usa o tempo para construir uma realidade melhor. Não se trata de trabalhar o tempo todo, mas de escolher conscientemente onde colocar energia mental. O que você consome todos os dias molda seu padrão interno. Se você alimenta sua mente com distração constante, comparação e negatividade, não há pensamento rico que sobreviva por muito tempo. Hill dizia que a mente precisa ser protegida como um jardim. Se você não escolhe o que plantar, o ambiente escolhe por você. Pensar como rico exige intencionalidade diária. Outro hábito fundamental é a responsabilidade total. A mente rica não terceiriza a culpa.
Ela não se coloca como vítima do sistema, da economia, da família ou do passado. Isso não significa ignorar injustiças, significa não permitir que elas definam o futuro. Enquanto alguém acredita que sua vida é controlada por fatores externos, ela nunca assume o poder interno necessário para mudar. A mente rica assume: se algo não está funcionando, eu ajusto. Essa postura gera soluções. Napoleon Hill também destacava o hábito da persistência inteligente. Persistir não é insistir cegamente. Persistir é ajustar a rota sem abandonar o destino. A mente pobre abandona o objetivo quando encontra resistência. A mente rica interpreta a resistência como parte do caminho. Todo processo de crescimento testa a consistência da pessoa. O entusiasmo inicial sempre passa. O que fica é o hábito. É por isso que tanta gente começa projetos, cursos, negócios e planos, mas poucos concluem. Eles confundem motivação com compromisso. Motivação oscila. Compromisso sustenta. A mente rica constrói sistemas simples que funcionam mesmo nos dias ruins. Ela não depende de inspiração constante. Outro ponto importante é a forma como a pessoa fala consigo mesma após um erro. A mente pobre se ataca, se culpa, se desvaloriza. A mente rica analisa, corrige e segue. Erro não é identidade, erro é informação. Napoleon Hill dizia que o fracasso só se torna permanente quando a pessoa se identifica com ele. Pensar como rico exige maturidade emocional para errar sem se destruir. A mente rica também entende o valor do progresso invisível. Nem todo avanço gera resultado imediato. Muitas mudanças estão acontecendo internamente antes de aparecerem externamente. Quem não entende isso, desiste cedo demais. A riqueza é construída em camadas. Primeiro muda a forma de pensar, depois muda a forma de decidir, depois muda a forma de agir. Só então os resultados se tornam visíveis. Pular etapas gera frustração. Por isso Hill insistia tanto na paciência estratégica. Não paciência passiva, mas paciência ativa. Aquela que continua trabalhando mesmo quando o reconhecimento não veio. Pensar como rico é sustentar hábitos corretos por tempo suficiente para que eles se tornem naturais. Quando isso acontece, o esforço diminui e os resultados aumentam. E é nesse ponto que a maioria para, porque exige constância silenciosa, sem aplauso. O momento da virada interna, quando não tem volta. Existe um momento específico no processo de transformação que Napoleon Hill descreveu de forma indireta, mas que todo aquele que realmente muda de vida reconhece quando atravessa. É o momento em que a mente para de oscilar, para de negociar, para de duvidar em silêncio. É o momento da virada interna. Essa virada não acontece com fogos de artifício. Ela não vem acompanhada de aplausos externos. Na maioria das vezes, ninguém percebe, mas internamente algo se estabiliza. A pessoa deixa de tentar e passa a ser. Até esse ponto, ainda existe ambiguidade. Ainda existe aquela sensação de se der certo, ótimo. Se não der, paciência. Depois da virada, essa lógica morre. A mente rica se instala definitivamente. Napoleon Hill dizia que quando a identidade muda de verdade, a dúvida perde autoridade. Ela até aparece, mas já não comanda decisões. Ela vira ruído de fundo, não direção. Antes da virada, a pessoa pergunta constantemente se está no caminho certo. Depois da virada, ela sabe. Mesmo sem provas externas, mesmo sem resultados imediatos. Esse saber não é arrogância, é alinhamento. A virada interna acontece quando o custo emocional de voltar atrás se torna maior do que o custo de seguir em frente, quando desistir passa a doer mais do que continuar. Esse é o verdadeiro ponto sem retorno.
A maioria das pessoas nunca chega aqui porque abandona o processo quando o desconforto aumenta. Elas interpretam o desconforto como sinal de erro, quando na verdade é sinal de transição. Toda mudança real exige a morte de uma versão antiga, e toda morte simbólica gera resistência interna. Hill explicava que, nesse estágio, o subconsciente começa a se reorganizar completamente. Novas ideias surgem, novas conexões aparecem, soluções começam a se apresentar de formas inesperadas, não porque o universo resolveu ajudar, mas porque a mente finalmente entrou em coerência. A mente pobre vive em conflito interno. Quer crescer, mas teme crescer. Quer mudar, mas quer segurança. Esse conflito bloqueia a ação. A mente rica resolve o conflito decidindo. Depois da virada interna, a pessoa não aceita mais certas condições, não tolera mais certos ambientes, não se contenta mais com certos padrões, não por desprezo, mas por incompatibilidade. É como tentar vestir uma roupa antiga depois de crescer. Simplesmente não serve mais. Napoleon Hill dizia que esse momento é perigoso para quem não está preparado, porque exige maturidade. Exige humildade para continuar aprendendo e firmeza para não retroceder. Muitos, ao sentirem os primeiros sinais de crescimento, sabotam o próprio avanço por medo de perder pertencimento. Porque crescer muda relações. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão criticar, outras vão tentar puxar você de volta ao padrão antigo. A mente rica entende isso como parte do processo. Depois da virada, a pessoa começa a agir com mais calma, menos ansiedade, menos desespero, menos necessidade de provar algo. Ela entende que o processo está em movimento. Hill ensinava que, quando a mente entra nesse estado, as decisões passam a ser mais simples, não fáceis, mas claras. Você sabe o que não aceita mais, sabe o que não faz sentido, sabe onde não investir energia. Essa clareza economiza anos de desgaste. A mente rica também passa a respeitar o próprio tempo. Ela não se compara mais, não se apressa para imitar caminhos alheios. Ela constrói de forma consistente. Outro sinal claro da virada interna é a mudança na relação com o erro. O erro deixa de ser um drama e passa a ser ajuste de rota. A pessoa para de se punir emocionalmente por falhas. Ela aprende, corrige e segue. Esse comportamento acelera o crescimento. Depois da virada, o desejo não desaparece, mas muda de função. Ele deixa de ser carência e passa a ser direção. Você não deseja porque falta algo, mas porque está expandindo algo. Isso muda completamente a energia do processo. Napoleon Hill dizia que nesse ponto o dinheiro começa a responder. Não como mágica, mas como consequência lógica. Pessoas confiam mais em você. Oportunidades surgem. Ideias se conectam. Portas se abrem. Não porque você pediu, mas porque você se tornou alguém capaz de sustentar. E é aqui que a pergunta do título se resolve sozinha. Você percebe que não está mais apenas desejando como pobre. Você está pensando, decidindo e vivendo como rico. Mesmo que os números ainda estejam crescendo. Mesmo que o resultado final ainda esteja em construção. A mente já cruzou o limite, e quando a mente cruza, o resto segue. Essa é a base de tudo o que Napoleon Hill ensinou. Não técnicas superficiais, não frases bonitas, não promessas vazias, mas transformação interna sustentada. Agora que você entende o processo completo das 6 partes principais, entramos no nível mais profundo. Por que a maioria nunca fica rica, mesmo sabendo o caminho? Napoleon Hill sempre deixou claro que o conhecimento por si só não transforma ninguém. Saber o caminho não é o mesmo que percorrê-lo, e esse é um dos maiores paradoxos da vida. Muitas pessoas sabem exatamente o que deveriam fazer, mas continuam presas ao mesmo lugar. Isso acontece porque a mente humana resiste à mudança mais do que resiste à dor.
A maioria prefere uma dor conhecida a um crescimento desconhecido. Prefere a frustração previsível à responsabilidade que a expansão exige. Por isso, mesmo entendendo os princípios da riqueza, continuam apenas desejando, nunca incorporando. Hill observou que existe um momento crítico em que a pessoa entende intelectualmente o processo, mas ainda não o aceita emocionalmente. Esse intervalo é perigoso, é onde muitos se perdem. Eles consomem conteúdo, anotam ideias, sentem entusiasmo momentâneo, mas não mudam o eixo interno. Continuam reagindo aos mesmos medos, repetindo os mesmos hábitos e mantendo as mesmas conversas internas. A mente rica não nasce do acúmulo de informação, mas da assimilação. Assimilar é permitir que uma ideia mude sua identidade. É aceitar o desconforto que vem junto com a expansão. Muita gente quer o resultado da mente rica, mas não quer viver o processo da mente rica. Eu dizia que a pobreza persiste quando a pessoa tenta crescer sem abandonar crenças antigas. Ela quer construir algo novo em cima de uma fundação frágil. E toda construção assim, cedo ou tarde, desmorona. Um erro comum é achar que pensar como rico significa pensar positivo o tempo todo. Não significa. Pensar como rico significa pensar com responsabilidade, clareza e direção, mesmo quando os pensamentos são difíceis. A mente pobre foge de pensamentos desconfortáveis. A mente rica os enfrenta. Outro erro frequente é acreditar que a mudança precisa ser visível para ser real. Muitas pessoas desistem porque nada está acontecendo. Elas ignoram que a maior parte da transformação acontece no invisível primeiro. Hill afirmava que todo resultado visível é precedido por uma reorganização interna. Quando essa reorganização está acontecendo, a pessoa costuma se sentir confusa, cansada e até questionar se está no caminho certo. Esse é o período em que muitos voltam atrás. Eles confundem silêncio com fracasso. A mente rica aprende a confiar no processo mesmo quando o ambiente externo ainda não responde. Ela entende que desistir nesse ponto é como arrancar uma semente da terra para ver se está crescendo. Outro fator que mantém a maioria presa é a dependência emocional da opinião alheia. Muitas pessoas tomam decisões baseadas no medo de julgamento, não no alinhamento com o propósito. Hill dizia que ninguém constrói riqueza tentando agradar a todos. A aprovação coletiva é incompatível com crescimento individual. Pensar como rico exige aceitar, em algum momento, a incompreensão dos outros. A maioria das pessoas também superestima o curto prazo e subestima o longo prazo. Elas querem resultados rápidos, mas não sustentam hábitos por tempo suficiente para que o efeito composto aconteça. A mente rica pensa em ciclos. Ela entende que cada decisão correta hoje constrói algo maior amanhã. Hill falava muito sobre o poder da persistência aplicada. Não a persistência cega, mas aquela que aprende, ajusta e continua. Quem apenas deseja costuma parar no primeiro obstáculo. Quem pensa como rico pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta muda tudo. Outro ponto ignorado é o papel da disciplina silenciosa. A maioria associa disciplina a sofrimento. A mente rica associa disciplina à liberdade futura. Cada escolha disciplinada hoje elimina dezenas de problemas amanhã. Hill também alertava sobre o perigo da justificativa emocional. A pessoa sabe que deveria agir, mas encontra sempre uma razão emocional para adiar. Estou cansado. Não é um bom dia. Amanhã faço melhor. Essas pequenas concessões constroem grandes fracassos ao longo do tempo. Pensar como rico exige coerência diária, não perfeição, mas coerência. Outro erro comum é tentar mudar tudo de uma vez. A mente rica entende que mudanças profundas são graduais, mas consistentes. Ela não busca revoluções emocionais, busca evolução estrutural.
Hill dizia que o sucesso é previsível quando os princípios certos são aplicados por tempo suficiente. Não há mistério nisso. O mistério está em por que tão poucos persistem. A resposta é simples e dura. Persistir exige enfrentar a própria mente todos os dias. A mente vai questionar, duvidar, comparar, cansar. Quem pensa como pobre, obedece. Quem pensa como rico, observa e segue. Existe também o fator espiritual que Hill mencionava de forma sutil. Ele acreditava que existe uma inteligência maior que responde à clareza, não à confusão. Quando a mente está alinhada, as circunstâncias começam a se alinhar. Não como mágica, mas como consequência. A mente confusa atrai caos. A mente clara atrai oportunidades. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas vivem em contradição interna. Querem abundância, mas cultivam escassez emocional. Querem crescimento, mas fogem da responsabilidade. A mente rica resolve essas contradições com decisão. Outro ponto essencial: ninguém constrói riqueza sem enfrentar períodos de solidão. Solidão mental, não necessariamente física. Você passa a pensar diferente, reagir diferente, priorizar diferente. Isso gera distância de quem ainda opera no padrão antigo. Hill dizia que esse afastamento é temporário, mas necessário. Pensar como rico é aceitar esse período sem tentar se justificar. A maioria volta atrás para não se sentir sozinha. Prefere pertencer do que crescer. A mente rica entende que pertencimento verdadeiro só acontece quando você é fiel a si mesmo. E aqui está uma verdade dura: ninguém chega longe tentando agradar a própria versão antiga. Para crescer, você precisa decepcionar a identidade antiga. Essa é a travessia que poucos fazem. Exemplos práticos, erros reais e a aplicação diária da mente rica. Napoleon Hill sempre fez questão de mostrar que princípios só têm valor quando são aplicados no cotidiano. A mentalidade rica não vive no discurso. Ela se revela nas escolhas pequenas, repetidas e aparentemente insignificantes. É nessas escolhas que a maioria se denuncia. Um exemplo simples: diante de um problema financeiro, a mente pobre reage com ansiedade, reclamação e paralisia. Ela pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A mente rica faz outra pergunta: qual habilidade eu preciso desenvolver para não repetir isso? Essa diferença de pergunta muda o rumo inteiro da situação. Outro exemplo comum está no uso do dinheiro que já existe. A mente pobre usa o dinheiro para aliviar emoções. Compra para compensar frustrações, gasta para sentir alívio momentâneo. A mente rica usa o dinheiro como ferramenta. Cada gasto tem intenção. Cada investimento tem propósito. Não é o valor que importa, é a consciência. Muitas pessoas dizem que pensariam diferente se ganhassem mais. Isso é um erro. O padrão mental atual sempre se manifesta no próximo nível. Quem é desorganizado com pouco será desorganizado com muito. Hill dizia que o dinheiro apenas amplia quem a pessoa já é. Outro erro frequente é esperar condições ideais para agir. A mente pobre diz: quando eu tiver mais tempo, eu começo. A mente rica começa com o tempo que tem e melhora o processo no caminho. O início quase nunca é confortável. No campo profissional, a diferença é clara. A mente pobre trabalha apenas pelo salário. A mente rica trabalha para se tornar valiosa. Ela desenvolve competências, aprende a resolver problemas maiores e entende que renda é proporcional ao valor entregue. Hill afirmava que dinheiro segue quem resolve problemas caros. Por isso, pensar como rico exige perguntar constantemente: que problema relevante eu sei resolver hoje? E qual problema maior eu posso aprender a resolver amanhã? Outro ponto crítico é a forma como a pessoa reage a críticas. A mente pobre se fecha, se ofende, se paralisa. A mente rica filtra. Ela ignora o que é ruído e aproveita o que é aprendizado. Nem toda crítica é verdade, mas toda crítica contém informação.
A mente rica sabe separar uma coisa da outra. No dia a dia, isso se traduz em menos drama e mais ajuste, menos defesa emocional e mais crescimento. Hill também falava sobre a importância da clareza escrita. Pessoas que pensam como ricas escrevem seus objetivos, não para manifestar, mas para organizar o pensamento. O que não é claro no papel, dificilmente será claro na vida. Escrever força a mente a decidir. Outro erro comum é confundir esforço com progresso. A mente pobre se orgulha de estar sempre ocupada. A mente rica se preocupa em estar direcionada. Nem todo esforço gera avanço. Pensar como rico exige parar, analisar e ajustar rotas. Exige dizer, isso não está funcionando, sem se apegar emocionalmente ao esforço já investido. A mente pobre se apega ao passado. A mente rica se orienta pelo futuro. No campo emocional, a diferença também é visível. A mente pobre busca segurança externa. A mente rica constrói segurança interna. Ela entende que controle total é ilusão, mas preparo é real. Ela se prepara para lidar com o inesperado. Eu dizia que a autoconfiança nasce da coerência. Quando você faz o que promete a si mesmo, a confiança cresce. Quando você se trai constantemente, a confiança morre. Por isso, pensar como rico exige integridade interna. Cumprir pequenos compromissos consigo mesmo fortalece a identidade. Outro ponto essencial é a gestão da energia. A mente pobre gasta energia reclamando, justificando e explicando. A mente rica investe energia criando, resolvendo e aprendendo. A energia mental é limitada. Onde você a coloca define quem você se torna. Hill alertava que ambientes tóxicos sabotam mais sonhos do que falta de talento. Conversas negativas, cinismo constante e descrença coletiva drenam a mente. Pensar como rico exige, muitas vezes, reduzir exposição a esse tipo de ambiente. Isso não é isolamento social, é estratégia mental. Outro erro grave é a impaciência. A mente pobre quer resultados rápidos para validar sua decisão. A mente rica entende o efeito composto. Ela sabe que pequenas ações consistentes geram grandes resultados ao longo do tempo. Hill comparava isso ao crescimento de uma árvore. Você não vê crescimento diário, mas ele está acontecendo. Quem cava a semente todo dia para conferir se cresceu, mata o processo. A mente rica aprende a trabalhar no silêncio. Também existe o erro da autossabotagem no momento do avanço. Quando as coisas começam a dar certo, a mente pobre cria problemas, arruma conflitos, gasta mal, toma decisões impulsivas, porque prosperar exige estabilidade emocional. A mente rica se prepara para sustentar o crescimento. Hill dizia que ganhar dinheiro é mais fácil do que manter. Manter exige maturidade, disciplina e visão. Outro ponto pouco falado é o hábito da gratidão estratégica. Não gratidão passiva, mas reconhecimento consciente do progresso. Isso fortalece o padrão mental positivo e evita a sensação de escassez. A mente pobre foca no que falta. A mente rica reconhece o que já foi construído. Isso não gera acomodação, gera confiança. Pensar como rico é ajustar o foco diariamente. Exercícios mentais, propósito, espiritualidade e o fechamento definitivo. Napoleon Hill nunca separou riqueza de propósito. Para ele, dinheiro sem direção espiritual vira ruído. Propósito sem disciplina vira ilusão. A mente rica integra os dois. A prosperidade real começa quando você para de pedir resultados e passa a oferecer valor. Quando você decide se tornar útil em um nível maior do que antes. A riqueza segue quem resolve problemas relevantes com constância. A seguir, estão exercícios mentais práticos, não para motivar por alguns minutos, mas para reprogramar padrões. Exercício 1. Declaração de identidade.
Escreva à mão quem você decidiu ser nos próximos 24 meses. Não descreva o que você quer ter. Descreva como você pensa, decide e reage. Leia essa declaração 2 vezes por dia por 30 dias. O subconsciente responde à repetição emocional. Exercício 2. Decisão sem negociação. Escolha uma área específica: finanças, carreira, projeto. Defina uma decisão que você vem adiando por medo. Decida hoje e execute o primeiro passo em até 24 horas. O cérebro aprende com ação, não com intenção. Exercício 3. Higiene mental. Durante 14 dias, elimine reclamações verbais e mentais. Quando surgir uma, transforme-a em pergunta de solução. Reclamação treina impotência. Pergunta treina poder. Exercício 4. Revisão noturna. Antes de dormir, escreva 3 decisões coerentes que você tomou no dia, mesmo pequenas. Isso reforça a identidade. O cérebro aprende a repetir o que é reconhecido. Exercício 5. Valor crescente. Toda semana, aprenda algo que aumente sua capacidade de resolver um problema mais caro. Não consuma conteúdo por entretenimento. Consuma por expansão. Hill falava de espiritualidade como alinhamento. Quando pensamento, emoção e ação caminham juntos, a vida responde. Não por milagre, mas por coerência. Uma mente fragmentada cria resultados fragmentados. Uma mente alinhada cria fluidez. A espiritualidade prática é simples: agir corretamente mesmo quando ninguém vê. Manter padrões internos elevados nos dias comuns, respeitar o próprio compromisso. A mente pobre pede sinais, a mente rica se torna o sinal. Quando você muda o padrão interno, as oportunidades começam a aparecer de forma natural. Pessoas certas surgem, convites inesperados acontecem. Ideias conectam pontos antes invisíveis. Não é sorte, é preparação. A pergunta final não é se você merece prosperar. É se você está disposto a sustentar a identidade que a prosperidade exige. Riqueza não tolera incoerência por muito tempo. Ela testa caráter, disciplina e maturidade. Por isso, o convite final é simples e direto. Pare de desejar como pobre e comece a decidir como rico. A partir de hoje, pense como quem constrói. Haja como quem sustenta. Reaja como quem lidera. O resto segue. Exemplos práticos, erros reais e a aplicação diária da mente rica. Napoleon Hill sempre fez questão de mostrar que princípios só têm valor quando são aplicados no cotidiano. A mentalidade rica não vive no discurso. Ela se revela nas escolhas pequenas, repetidas e aparentemente insignificantes. É nessas escolhas que a maioria se denuncia. Um exemplo simples. Diante de um problema financeiro, a mente pobre reage com ansiedade, reclamação e paralisia. Ela pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A mente rica faz outra pergunta: qual habilidade eu preciso desenvolver para não repetir isso? Essa diferença de pergunta muda o rumo inteiro da situação. Outro exemplo comum está no uso do dinheiro que já existe. A mente pobre usa o dinheiro para aliviar emoções. Compra para compensar frustrações. Gasta para sentir alívio momentâneo. A mente rica usa o dinheiro como ferramenta. Cada gasto tem intenção. Cada investimento tem propósito. Não é o valor que importa, é a consciência. Muitas pessoas dizem que pensariam diferente se ganhassem mais. Isso é um erro. O padrão mental atual sempre se manifesta no próximo nível. Quem é desorganizado com pouco será desorganizado com muito. Hill dizia que o dinheiro apenas amplia quem a pessoa já é. Outro erro frequente é esperar condições ideais para agir. A mente pobre diz: quando eu tiver mais tempo, eu começo. A mente rica começa com o tempo que tem e melhora o processo no caminho. O início quase nunca é confortável. No campo profissional, a diferença é clara. A mente pobre trabalha apenas pelo salário. A mente rica trabalha para se tornar valiosa.
Ela desenvolve competências, aprende a resolver problemas maiores e entende que renda é proporcional ao valor entregue. Hill afirmava que dinheiro segue quem resolve problemas caros. Por isso, pensar como rico exige perguntar constantemente: que problema relevante eu sei resolver hoje? E qual problema maior eu posso aprender a resolver amanhã? Outro ponto crítico é a forma como a pessoa reage a críticas. A mente pobre se fecha, se ofende, se paralisa. A mente rica filtra. Ela ignora o que é ruído e aproveita o que é aprendizado. Nem toda crítica é verdade, mas toda crítica contém informação. A mente rica sabe separar uma coisa da outra. No dia a dia, isso se traduz em menos drama e mais ajuste, menos defesa emocional e mais crescimento. Hill também falava sobre a importância da clareza escrita. Pessoas que pensam como ricas escrevem seus objetivos, não para manifestar, mas para organizar o pensamento. O que não é claro no papel dificilmente será claro na vida. Escrever força a mente a decidir. Outro erro comum é confundir esforço com progresso. A mente pobre se orgulha de estar sempre ocupada. A mente rica se preocupa em estar direcionada. Nem todo esforço gera avanço. Pensar como rico exige parar, analisar e ajustar rotas. Exige dizer: isso não está funcionando, sem se apegar emocionalmente ao esforço já investido. A mente pobre se apega ao passado. A mente rica se orienta pelo futuro. No campo emocional, a diferença também é visível. A mente pobre busca segurança externa. A mente rica constrói segurança interna. Ela entende que controle total é ilusão, mas preparo é real. Ela se prepara para lidar com o inesperado. Eu dizia que a autoconfiança nasce da coerência. Quando você faz o que promete a si mesmo, a confiança cresce. Quando você se trai constantemente, a confiança morre. Por isso, pensar como rico exige integridade interna. Cumprir pequenos compromissos consigo mesmo fortalece a identidade. Outro ponto essencial é a gestão da energia. A mente pobre gasta energia reclamando, justificando e explicando. A mente rica investe energia criando, resolvendo e aprendendo. A energia mental é limitada. Onde você a coloca define quem você se torna. Hill alertava que ambientes tóxicos sabotam mais sonhos do que falta de talento. Conversas negativas, cinismo constante e descrença coletiva drenam a mente. Pensar como rico exige, muitas vezes, reduzir exposição a esse tipo de ambiente. Isso não é isolamento social, é estratégia mental. Outro erro grave é a impaciência. A mente pobre quer resultados rápidos para validar sua decisão. A mente rica entende o efeito composto. Ela sabe que pequenas ações consistentes geram grandes resultados ao longo do tempo. Hill comparava isso ao crescimento de uma árvore. Você não vê crescimento diário, mas ele está acontecendo. Quem cava a semente todo dia para conferir se cresceu, mata o processo. A mente rica aprende a trabalhar no silêncio. Também existe o erro da autossabotagem no momento do avanço. Quando as coisas começam a dar certo, a mente pobre cria problemas, arruma conflitos, gasta mal, toma decisões impulsivas, porque prosperar exige estabilidade emocional. A mente rica se prepara para sustentar o crescimento. Hill dizia que ganhar dinheiro é mais fácil do que manter. Manter exige maturidade, disciplina e visão. Outro ponto pouco falado é o hábito da gratidão estratégica. Não gratidão passiva, mas reconhecimento consciente do progresso. Isso fortalece o padrão mental positivo e evita a sensação de escassez. A mente pobre foca no que falta. A mente rica reconhece o que já foi construído. Isso não gera acomodação, gera confiança. Pensar como rico é ajustar o foco diariamente. Exercícios mentais, propósito, espiritualidade
e o fechamento definitivo. Napoleon Hill nunca separou riqueza de propósito. Para ele, dinheiro sem direção espiritual vira ruído. Propósito sem disciplina vira ilusão. A mente rica integra os dois. A prosperidade real começa quando você para de pedir resultados e passa a oferecer valor. Quando você decide se tornar útil em um nível maior do que antes. A riqueza segue quem resolve problemas relevantes com constância. A seguir, estão exercícios mentais práticos, não para motivar por alguns minutos, mas para reprogramar padrões. Exercício 1. Declaração de identidade. Escreva à mão quem você decidiu ser nos próximos 24 meses. Não descreva o que você quer ter. Descreva como você pensa, decide e reage. Leia essa declaração 2 vezes por dia por 30 dias. O subconsciente responde à repetição emocional. Exercício 2. Decisão sem negociação. Escolha uma área específica: finanças, carreira, projeto. Defina uma decisão que você vem adiando por medo. Decida hoje e execute o primeiro passo em até 24 horas. O cérebro aprende com ação, não com intenção. Exercício 3. Higiene mental. Durante 14 dias, elimine reclamações verbais e mentais. Quando surgir uma, transforme-a em pergunta de solução. Reclamação treina impotência. Pergunta treina poder. Exercício 4. Revisão noturna. Antes de dormir, escreva 3 decisões coerentes que você tomou no dia, mesmo pequenas. Isso reforça a identidade. O cérebro aprende a repetir o que é reconhecido. Exercício 5. Valor crescente. Toda semana, aprenda algo que aumente sua capacidade de resolver um problema mais caro. Não consuma conteúdo por entretenimento. Consuma por expansão. Hill falava de espiritualidade como alinhamento. Quando pensamento, emoção e ação caminham juntos, a vida responde. Não por milagre, mas por coerência. Uma mente fragmentada cria resultados fragmentados. Uma mente alinhada cria fluidez.